planar da tua palavra, o homem não apareça, mas tão somente a revelação. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nesse traço. Meus amados, Deus, Ele tem um projeto que está determinado por Ele, que se chama salvação. E dentro desse projeto que se chama salvação está o homem. E uma das coisas que Deus fez nesse projeto foi colocar o seu amor. E o amor que Ele colocou nesse projeto foi de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para que pudesse, através dele, toda a humanidade pudesse alcançar esse projeto. Porque, na verdade, o projeto de salvação estava determinado para o povo, Israel. O povo escolhido por Deus. Quando Deus chegou para Abraão e fez a promessa: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Então, o projeto estava determinado para Abraão, para a sua descendência. E acredito eu que todos que estamos aqui nessa noite, nenhum de nós somos descendentes de Abraão. Mas nós somos o herdeiro dessa mão grande de Deus. Através do maior gesto de amor, Jesus morrer na cruz. Glória a Deus. E naquele momento em que Jesus, ele padecendo ali na cruz do Calvário, uma igreja que reunia com ele, que seguia ele, vivenciaram ali os atos de justiça de Deus na pessoa dele, os milagres, as maravilhas. A igreja agora ela estava sendo perseguida. E por quem que ela era perseguida? Pelos religiosos, por aqueles que eram doutor da lei, conheciam a palavra, conheciam o Velho Testamento. E Paulo foi um desses. Era fariseu, doutor da lei, e ele perseguia o povo de Deus. Mas ele perseguia de tal maneira que ele queria exterminar o povo de Deus, que agora ele estava tão cego naquilo que ele estava fazendo, convicto que estava certo, porque o que aconteceu? O povo que eles estavam perseguindo agora era um povo simples, era um povo que eles se pareciam. Tanto é que quando Judas ele vai ali na sua traição, ele tinha uma forma de identificar Jesus, porque era parecido com os seus discípulos. Foi dizer para os soldados: ó, aquele que eu dei um beijo, esse é Jesus. E ele teve tempo ainda para se arrepender, porque quando ele chega até Jesus, Jesus ainda diz para ele: amigo, a que vieste? Ele poderia: Senhor, eu vim aqui para poder fazer com que pudesse ser preso através de um gesto, de um beijo. Mas ele não se arrependeu. Mas Jesus ainda deu uma oportunidade para ele. Então eles eram parecidos, eram conhecidos como a seita dos nazarenos. Tanto é que quando estava ali sendo formado o colégio apostólico, estava um cidadão lá descansando, e o Felipe chega para Natanael: Natanael, ora, vamos lá conhecer um cidadão maravilhoso lá. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veio sim aquele que não tinha beleza, não tinha formosura,
mas quando abria sua boca saía virtude para curar, sarar, libertar, operar sinais e prodígios poderosos. Ele podia andar em cima das águas, ele podia acalmar a tempestade, ele podia fazer com que 3 pães e 5 peixes ele multiplicou por uma multidão. E Paulo agora, ele tinha, Paulo, melhor dizendo, Saulo, né? Saulo, ele agora, ele se achava, né? Porque Saulo quer dizer o grande, né? E ele, naquilo que era a sua posição, a sua concepção, ele, eu posso, eu faço, eu sou uma autoridade, e eu vou agora até Damasco buscar ali uma autorização para poder entrar nas casas, prender esse povo. Mas uma das coisas que Deus nos surpreende é o seu chamado. Porque o chamado de Deus nós não esperávamos. Tenho certeza que muitos que estão aqui nessa noite nem imaginavam ser evangélico, como eu mesmo. Mas existe um dia especial que é o chamado de Deus, onde o homem não tem como questionar a soberania de um Pai, de um Deus vivo, que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não iria mais perecer, mas teria vida eterna. Saulo não imaginava mudar de religião. Era um homem que conhecia muito bem a palavra, era um homem que ensinava, príncipe na sinagoga, doutor na lei. Mas o que faltava era conhecer a luz, conhecer a revelação e conhecer algo que a igreja do Senhor ela conhece, que é aprender do Senhor, porque ele já sabia tudo. Tanto que ele faz menção até da sua cultura e dizendo que aquilo ali era fertilizante, era esterco, era muito conhecimento, era o sabido. E o Senhor fala que ocultou essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Quem são os pequenos? Aqueles que são dispostos a aprender. Mas para que Saulo pudesse entender isso, era necessário que ele caísse por terra. Todo o argumento dele caísse por terra. Eu sou, eu faço, cair por terra. Para que agora ele pudesse entender que aquela voz que falava com ele: quem és tu? Eu sou Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o Messias. Eu sou o Alfa, eu sou o Homem, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o Emanuel, eu sou o Deus vivo, eu sou o Senhor Jeová, eu sou o Senhor dos exércitos. Então, é Ele que faz com que o homem agora, na sua razão, ele passa a entender uma coisa. E isso foi necessário para a vida de Saulo. Ele ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, e agora carregado pelos homens. E acontece uma coisa para a vida dele que foi importante, que é importante para você que nos dá o prazer da visita, para a igreja, para você que há tempo está na igreja, talvez se encontra como um Saulo, cheio da sua razão, cheio do seu argumento. Mas é necessário que todos nós possamos entender uma coisa: na presença de Deus que fala, cala-se o homem, e prevalece a voz. Por isso que Saulo agora ele faz uma coisa, e a palavra relata, e ele tremendo e atordoado disse: Senhor, que queres que faça? Esse foi o momento dele aceitar o Senhor.
Esse foi o momento que ele entendeu que quem falava com ele era o Todo-Poderoso. Quem falava com ele era aquele que tinha poder para mudar o seu viver, para ele não mais viver daquilo que era o seu argumento. Tanto é que mais adiante agora ele transformado para Paulo, que quer dizer o menor, ele mesmo faz a afirmação que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Não mais vivo eu na minha razão, não mais vivo eu na minha filosofia, não vivo mais eu naquilo que são os meus argumentos, mas Cristo vive em mim. Então ele faz essa afirmação e disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade. Meus amados, uma das coisas que o Senhor fez com você hoje e tem feito conosco é nós entrarmos na cidade iluminada. É a casa do Senhor. É o lugar onde Deus tem preparado todas as coisas para que as escamas caiam das nossas vistas, como caiu das vistas de Saulo, e ele imediatamente foi batizado, para que ele pudesse proclamar o Evangelho aos gentios. Deus quer te usar para você falar para aqueles que não conhecem o Senhor. Os gentios são aqueles que não têm uma experiência com Deus. Os gentios são aqueles que estão aí querendo uma bênção e precisando de ter um de nós, tendo você, para falar de um Deus que falou com você. Por isso que o Senhor faz uma coisa com o homem. Ele não deixa o homem mais caído em terra, olhando para a terra, olhando para a sua razão, o seu argumento, mas ele coloca o homem agora de pé. Levanta-te. Porque é a maneira que Deus fala com o homem. Põe-te de pé e falarei contigo. E aí ele continua dizendo que entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. E assim Saulo foi conduzido até um lugar determinado. Deus te conduziu hoje até aqui. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? Saulo não tinha nenhuma necessidade humana, física, material, mas o que ele tinha de necessidade, só Jesus podia suprir. Era na sua alma, no seu interior. Humanamente dizendo, ele não precisava de nada. Ele tinha tudo. Tinha condição privilegiada, financeira, tinha autoridade, tinha conhecimento da palavra, do Velho Testamento, mas o que faltava para ele era conhecer o autor da palavra. Era conhecer a palavra. Era conhecer aquele que lá no livro de Apocalipse fala: quem é este que vem com as vestes salpicadas de sangue? Este é o Alfa, é o Ômega, este é a palavra. Aleluias! Glória a Deus! Viva e eficaz, que fala aos nossos corações. Aleluias! Qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? Que Deus possa nos abençoar. É, meu Deus, aleluias! Graças a Deus! Para sua
convite do Senhor de ir até a determinada cidade e de não aceitar. Você entrou hoje na casa do Senhor, você pode voltar para o seu lar, para os seus afazeres e não querer aquilo que Deus tem para você. É o direito que te assiste. Como o Senhor mostrou, que você tem andado segundo os seus argumentos, segundo o seu entendimento. Mas hoje a luz brilhou. Graças a Deus. E você sair daqui transformado. Não é só isso que Deus tem para você, não. Tem muito mais. Glória. Nosso Deus nos dá com abundância. Por isso que nós podemos afirmar com toda a convicção e com toda a certeza: Deus de todos. Aleluias! Graças a Deus. Você não esperava, Saulo não esperava. A palavra fala que subitamente, isto é, sem que ele esperasse. Mas Jesus tinha ali, já programado na eternidade, aquele dia para falar: Deus